A Operação Lava Jato teve hoje um depoimento explosivo em Curitiba. Renato Duque trabalhou por mais de 30 anos na Petrobras e ocupou a diretoria de Engenharia e Serviços entre 2003 e 2012. Dentro e fora da empresa, era tido como indicação do então ministro José Dirceu. Os dois sempre negaram essa relação. Duque foi preso pela primeira vez em novembro de 2014, na 7ª fase da Operação Lava Jato, e solto 19 dias depois por um habeas corpus do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal. Em março de 2015, a segunda prisão na 10ª fase da operação. De acordo com o Ministério Público Federal, ele tinha 20 milhões de euros em contas no Principado de Mônaco e fez várias transferências consideradas crimes de lavagem de dinheiro. Na casa de Renato Duque, na zona oeste do Rio, a Polícia Federal apreendeu mais de 100 obras de arte. Os policiais também encontraram uma sala secreta atrás de um armário com documentos e joias. O ex-diretor de serviços já foi condenado em 4 processos da Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. As penas somam mais de 57 anos de prisão. Ele é réu em outros 6 processos na Justiça Federal do Paraná, também por corrupção e lavagem de dinheiro. Em todas as vezes que foi interrogado, Renato Duque preferiu ficar calado. Há alguns meses tentou um acordo de delação premiada, mas não teve sucesso. Mas Duque mudou de ideia. Foi ele mesmo que pediu para depor ao juiz Sérgio Moro. E neste depoimento de hoje, Duque acusou o ex-presidente Lula de controlar todo o esquema de desvio de dinheiro da Petrobras para o Partido dos Trabalhadores. No início do depoimento, Renato Duque disse que a propina paga por empresas já existia quando ele assumiu a diretoria de serviços da Petrobras em 2003 e que todos do PT sabiam da existência do esquema. Quando existia um contrato, seja ele qual fosse o contrato, que corria numa licitação normal, o partido, o tesoureiro do partido, normalmente procurava a empresa pedindo contribuição. Uhum. E a empresa normalmente dava, porque era uma coisa institucionalizada já na companhia. Isso. O Paulo Roberto cuidava da área do PP, uhum. Partido Progressista. A área do PT, eu que cuidava. Mas o senhor não conversou com ninguém a respeito dessas não, todos sabiam. Todos quem? Todos do partido, desde o presidente do partido, tesoureiro, secretário, deputados, senadores, todos sabiam que isso ocorria. Isso foi desde o seu ingresso, desde o início do seu... Desde que o senhor assumiu esse cargo, já havia essa situação? Já havia essa situação. E permaneceu até a sua saída? Permaneceu até a minha saída. Quem que era responsável por arrecadar esses recursos para o Partido dos Trabalhadores junto às empresas? Eram os tesoureiros. Né? Inicialmente o Delúbio, depois o Paulo Ferreira e posteriormente o Vacari. O senhor tratou com algum deles a respeito desse assunto? Tratei com os 3. Em seguida, Duque explicou a divisão do dinheiro desviado da Petrobras para corruptos da própria empresa e para o PT. E falou sobre os milhões que juntou para ele próprio no esquema de corrupção com a participação do ex-gerente da área de serviço e também delator Pedro Barusco. Esse 1%, o que o Barusco chamava de casa, ficava com metade, 0,5%, e o resto ia para o partido. Mas isso era uma referência, nem todos os contratos se praticava esse percentual, e se alguém também se recusasse a pagar, não tinha nada não existia nenhuma penalidade. O Barusco disse que eu era preguiçoso em relação ao trato com o dinheiro. Não é questão de preguiça. É que realmente, quando atingiu, principalmente quando atingiu um determinado valor, aquilo para mim era mais do que suficiente. Quando atingiu 10 milhões de dólares, eu falei, poxa, é muito mais do que eu preciso para viver minha terceira geração. Renato Duque também contou que foi o então presidente Lula que indicou João Vacari para cuidar da arrecadação de propina de fornecedores da Petrobras para o PT. Segundo Duque, quem lhe contou sobre a decisão de Lula foi o então ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Eu conheci o Vacari em 2007. Ele ainda não era tesoureiro e ele começou a atuar na arrecadação. Quer dizer, ficou uma coisa à parte. Sei. E por quê? Você vai me explicar? Porque
época tinha outro... Porque o então presidente Lula determinou isso. Eu fui chamado a Brasília e essa pessoa falou assim, olha, você vai conhecer uma pessoa indicada pelo... Ele fazia esse movimento, não citava o nome. O Lula tinha, o presidente Lula, ele era conhecido como chefe, era chamado como chefe, grande chefe, Nine, ou esse movimento com a mão. Então, ó, você vai receber uma pessoa que está sendo indicada e ele vai conversar com você. Ele vai ser agora quem vai atuar junto às empresas que trabalham na Petrobras. O Leonardo chegou, falou que a partir de agora você vai ter contato com uma pessoa chamada Vacari, João Vacari, vai te procurar e ele vai fazer os contatos com as empresas. Eu não entendi nesse relato que o senhor fez, agora o que o presidente Lula tinha a ver com isso? Que foi, segundo o Paulo Bernardo, o Lula que tinha determinado isso. Ah, o Paulo Bernardo que afirmou o senhor? Sim, senhor. Renato Duque também falou sobre as informações que o tesoureiro petista João Vacari tinha sobre as licitações da Petrobras. Mas o Vacari tinha uma capacidade tão grande de interlocução, chama assim, que às vezes ele sabia muito mais de resultados de licitações do que eu mesmo. Eu não precisava passar informações para o Vacari procurar as empresas, como muita gente pensa. Sim. Ele mesmo já sabia, já procurava, e de vez em quando ele comentava comigo, a empresa tal, ela está com problema ali, não está pagando, não sei o quê. Segundo Renato Duque, dinheiro da propina da Sete Brasil teria abastecido contas do PT, de José Dirceu e de Lula. E o então ministro Antônio Palocci teria gerenciado os valores desviados para o presidente. Duque apresentou uma versão detalhada para o acordo de divisão do dinheiro sujo. Ele, Barusco, e diz para o Vacari que ele tinha fechado com todos os estaleiros a participação de 1% em cima dos contratos. Sim. Sendo que Keppel e Jurong tinham fechado 0,9%. E ele propôs, nessa ocasião, uma divisão ao estilo que ele praticou na engenharia, com 0,5% para metade, né? No caso 0,9 seria 0,45. Metade para o que ele chamou de casa e metade para o partido. O Vacari falou assim, olha, nesse assunto específico, eu vou consultar o Antônio Palocci, porque o Lula encarregou o Palocci de cuidar desse assunto. Aí o Vacari vai, tem essa conversa, retorna e diz, olha, a posição não é de meia-meia, a posição é de 1/3, 2/3. 1/3 para casa e 2/3 para o partido. A parte de 1/6 daria 33 milhões de dólares. Sim. Então, se multiplicar isso por 6, vai dar quase 200 milhões. Os 2/3 do partido político, Vacari me informou que iriam para o Partido dos Trabalhadores, para José Dirceu e para Lula. Sendo que a parte do Lula seria gerenciada por o Palocci. No depoimento de hoje ao juiz Sérgio Moro, o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, fez acusações graves a Lula. Ele relatou 3 encontros com o ex-presidente. Nas 3 ocasiões, Duque já não trabalhava na Petrobras e Lula já havia deixado a presidência da República. Mesmo assim, segundo Duque, o ex-presidente demonstrou interesse e muito conhecimento sobre um determinado contrato da Petrobras. No momento em que a Lava Jato começou a existir, e ficou claro, através do diretor Paulo Roberto, que essa licença poderia alcançar partidos políticos, alguém lhe procurou para pedir que o senhor tomasse providências e evitasse que o senhor fosse surpreendido com documentação? Eu tive, após a saída da Petrobras, 3 encontros com o Lula. Um em 2012, um em 2013 e o último em 2014. Uhum. Nesse encontro de 2012,
para mim ficou muito evidente, fiquei surpreendido com o conhecimento que ele tinha sobre esse projeto de sondas. Ele começou a fazer algumas perguntas sobre a questão das sondas. Uma delas, por exemplo, é porque não tinha sido assinado o contrato ainda, já que tinha sido aprovado lá em abril. O presidente, ele sabia que não tinha sido, estou fora da empresa, não sei responder. Então, eu fiquei surpreendido porque naquela hora, o presidente Lula e Vacari, ficou claro para mim que o nível de informação, ele conhecia tudo. E falando esse tipo de coisa na frente do Vacari. E na minha frente, poxa, ele está comandando tudo. O Vacari realmente era um braço que atuava para o Lula, né? Renato Duque também afirmou que Lula se mostrou preocupado com a possibilidade de que o ex-diretor da Petrobras tivesse recebido propina em contas no exterior. Aí teve um segundo encontro, que da mesma maneira ele fez perguntas sobre sondas, porque não estava recebendo até então, em 2013. Ele perguntou se eu sabia por que as empresas não estavam pagando. Eu não soube responder também. E por fim, no último encontro, em 2013, em 2014, já com a Lava Jato em andamento, e ele me pergunta se eu tinha uma conta na Suíça com recebimentos da empresa SBM, dizendo que então, o presidente Dilma tinha recebido a informação que um ex-diretor da Petrobras teria recebido dinheiro numa conta da Suíça, da SBM. Eu falei, não tenho dinheiro da SBM nenhum, nunca recebi dinheiro da SBM. Ele falou assim, olha, presta atenção no que eu vou te dizer, se tiver alguma coisa, não pode ter, entendeu? Não pode ter nada no teu nome, entendeu? Ele pediu, mas o que eu ia fazer? Eu não tinha mais o que fazer. Aí ele falou que ia conversar com a Dilma, que ela estava preocupada com esse assunto e queria tranquilizá-la. Mas nessas 3 vezes ficou claro, muito claro para mim, que ele tinha pleno conhecimento de tudo e detinha o comando. O Instituto Lula divulgou uma nota em que declara que o depoimento do ex-diretor da Petrobras é mais uma tentativa de fabricar acusações ao ex-presidente nas negociações entre os procuradores da Lava Jato e réus condenados em troca de redução de pena. A nota não responde às acusações feitas por Duque. O Instituto declarou ainda que esses réus não conseguiram produzir nenhuma prova daquilo que classificou como denúncias levianas contra o ex-presidente, depois de 2 anos de investigações, de quebra de sigilos e de violação de telefonemas. O Instituto acrescentou que restou aos acusadores de Lula apelar para a fabricação de depoimentos mentirosos. Na nota, o Instituto Lula também declarou que os 3 depoentes ouvidos ontem e hoje nunca haviam mencionado o ex-presidente ao longo do processo, que são pessoas condenadas a penas de mais de 20 anos de prisão e que estão objetivamente coagidas a negociar benefícios penais. Os advogados do ex-presidente também divulgaram nota. Eles afirmaram que os 3 depoentes ouvidos ontem e hoje citam Lula, falam de encontros e de conversas com ele, mas não trazem qualquer prova. Segundo os advogados, quando o Renato Duque disse que Lula tinha conhecimento e comando de tudo, estava tentando confirmar falaciosa tese de procuradores. E repetiram que depoimentos não substituem provas. Ainda segundo a defesa de Lula, nenhum ato ilegal contra o ex-presidente foi identificado, mesmo depois de ele ter sofrido uma devassa com quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico, além de buscas e apreensões em sua casa e de seus familiares. Por fim, a defesa disse que acha estranho que nos últimos dias, depois de o depoimento do ex-presidente ter sido adiado, 3 pessoas que tentam fazer delações para reduzir suas penas tenham resolvido falar.
A defesa do ex-ministro Paulo Bernardo disse que as declarações de Duque são mentirosas e que o ex-ministro nunca se encontrou com Duque para tratar de qualquer assunto relacionado à Petrobras. A defesa do ex-ministro Antônio Palocci disse que o depoimento de Duque é uma tentativa desesperada para tentar minimizar a condenação dele. A ex-presidente Dilma Rousseff e a defesa do ex-ministro José Dirceu não quiseram se manifestar. A defesa do ex-tesoureiro do PT, João Vacari, disse que as declarações de Renato Duque não são verdadeiras e devem ser recebidas com desconfiança porque vêm de alguém que está tentando fechar acordo de delação premiada. A empresa SBM não quis se manifestar. Na verdade, deixa eu falar um pouquinho agora. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Lula, ele fez tudo minuciosamente orquestrado. Afinal, foram quase 8 anos de poder. E ele, é claro, que sabia que isso poderia, através da oposição, poderia vir à tona. Então, ele fez tudo minuciosamente. Ele deixou tudo por conta de Dirceu, Genuíno, entendeu? Os lobos do PT. E por isso, até agora, não tem prova contundente. Provas aquelas contundentes que eu digo no intuito, que quebrou o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha falou que não tinha dinheiro na Suíça, que tivesse era para pegar, e depois veio documento, veio com prova de ele pessoalmente no Banco Suíço, fazendo movimentação financeira, pegando dinheiro na Suíça. E aí, depois dessa, ele inventou o tal do Trust, né? Tentou enganar Sérgio Moro com um nome fictício, Trust, mas na verdade o dinheiro era dele, ele falou que não tinha e foi pego. Mas a questão que eu posso dizer para você é que Lula, infelizmente, Lula foi um ótimo presidente. Isso aí é inegável, eu reconheço. Só que, porra, infelizmente ele mentiu. É como se fosse aquele pastor que se diz servo de Deus, né? No palanque, no púlpito lá na igreja, e depois fica estrupando as menininhas da igreja, fica roubando o dinheiro dos fiéis na igreja. Foi igualzinho o que Lula fez. Ele traiu o povo brasileiro. Ele deu com uma mão pro povo e tirou com outra. Agora, eu quero que o povo não se engane. Muitas pessoas estão pensando, porra, Lula saiu, piorou. Não. Tudo que Temer está fazendo agora era projeto do PT fazer para poder recuperar todos esses bilhões que eles roubaram através de aumento dos impostos, através de venda de algumas estatais, entendeu? Tudo isso, ele só está seguindo o passo, porque, na verdade, o PT... ele se juntou aos demais partidos ladrões que todos são, e isso está prova aí para quem lê jornal, para quem vê os jornais, sabe disso muito bem. Houve uma traição entre o governo Lula, o PT e o povo. E o que eu fico impressionado é que tá tudo escancarado aí, cara, tudo mostrado, as pessoas, como ele falou agora aí, desespero para poder sair. Desespero não. É porque Sérgio Moro está querendo botar uma pena dura para eles, entendeu? E para diminuir a pena, eles estão entregando o jogo. Agora, é claro, Lula, eu quero deixar uma coisa bem clara, o Sérgio Moro não é bobo, não. Ele não é otário, não. Isso aí é só o princípio das dores que você está tendo, das delações. Mas logo, logo, não é que eu estou perseguindo o PT quando eu gosto de você, não. A sua situação vai ficar crítica. Porque não existe crime perfeito. Só existe crime perfeito, Lula, quando 2 praticantes de um crime praticam um crime e um morre. Se os 2 ficarem vivos, meu amigo, isso não será perfeito, que um dos 2 irá abrir a boca. E sempre há, Lula, traição. Como você pode lembrar lá, você deu dinheiro para todo mundo, mas não deu para Roberto Jefferson lá no Mensalão, ele foi abrir o bico. E com certeza, Lula, lembra daquele presidente, do deputado de cabelo branco, esqueci o nome dele, que era presidente do Senado, que ele foi investigado, você falou que, não, pode ir que o Supremo está comigo, eu tenho o Lewandowski do meu lado, ele vai resolver o seu problema. Mas Lewandowski não conseguiu resolver, entendeu? Porque esse aí que morreu, Teori Zavascki, estava botando para F, e ele se sentiu isolado, abandonado por você. O que ele fez? Ele abriu o bico. E foi daí, Lula. Assim como foi no caso do Roberto Jefferson, está sendo agora, Delcídio Amaral, lembrei o nome dele, Delcídio Amaral, quando ele começou a abrir o bico, foi que a situação sua piorou. E está piorando cada vez mais, Lula. Estamos 2 anos de investigação na Lava Jato, e eu creio que, meu amigo, se o Supremo não abrir as pernas, como sempre abre para vocês, políticos, entendeu? A sua situação vai ficar difícil.
vai ficar muito difícil, porque vai vir provas contundentes e eu não sei como que você vai se declarar à nação, já que você falou que é mais honesto do que o próprio Jesus Cristo. Um absurdo você ter falado isso, que aqui na terra, no Brasil e no mundo, não há um ser mais honesto do que você. Poxa, pera lá, Lula. Quem é você para falar isso? Primeiro que todo cidadão que entra na política, ele está com intuito na desonestidade, porque ali tem muito dinheiro, muita safadeza, muita sujeira, e quem entra lá, meu amigo, vive só em prol de querer roubar e ganhar dinheiro desonestamente. E muitas das vezes, Lula, o dinheiro que vocês ganham é desonesto porque vocês vão inventando esse tal de benefício, mas a gente sabe que isso aí não é benefício. A gente sabe que isso aí é regalias, entendeu? Em forma de benefício. Que história é essa? Vocês terem direito a passagem aérea para o Brasil todo, para o mundo todo. Que história é essa? Vocês terem direito a gasolina, viajar de carro para o Brasil todo. Que história é essa de vocês passar por os hospitais particulares e fazer todo tipo de operação de graça em qualquer hospital do Brasil, de graça, nos particulares? Vocês estão usufruindo do dinheiro do povo em prol a vocês mesmos. Isso é errado. E todos nós sabemos, Lula, que a sua intenção de ser presidente em 2018 nada mais é para ter imunidade parlamentar e o foro privilegiado, para você conseguir engambelar e tocar essa justiça e prolongar o seu julgamento até caducar. A gente sabe que a sua intenção é essa, como a de outros demais também. E outra coisa, Lula, eu quero deixar bem claro para você, não é só o PT que é partido de bandido, não. Todos os partidos de Brasília são de bandidos. É o que eu falo para o povo brasileiro. Gente, não vamos às urnas. Não vamos, porque o problema nosso não está nos políticos, está na justiça. A justiça não pune quem rouba. Não pune. Tu pode ver vários presos que roubaram bilhões dos cofres públicos, deixou milhares de desempregados, os hospitais falidos, a segurança falida, o saneamento, a educação falida, e estão soltos. A inventar essa tal de tornozeleira eletrônica, vai ficar em casa, na sua mansão, preso. Os americanos estão morrendo, a Europa toda está morrendo de rir desse tipo de julgamento. Esse dia eu vi um programa nos Estados Unidos, que pega lá fora, é Night Show, com não sei quem lá, os caras falaram, poxa, aqui nos Estados Unidos, o cara mata uma pessoa, é injeção letal, cadeira elétrica, ou 30, 20 anos cumprido de pena na íntegra, entendeu? Ou prisão perpétua. Lá não, lá, eles afundaram o Brasil, os políticos afundaram o Brasil, e sabe qual é a pena? Os caras com fazenda, sítio, prédios mais luxuosos do que hotéis 5 estrelas, vai preso em casa com tornozeleira eletrônica, e a única prescrição para pena é não acessar a internet e nem falar com os amigos por telefone. Isso é um absurdo. Que país é esse? É por isso que esse país está essa zona que está, porque não tem justiça para punir os ricos. Não tem. A outra lá de Sérgio Cabral lá, o governador afundou o Rio em desgraça, e ela participando com Sérgio Cabral, a ex-primeira-dama do Rio, acho que é Mônica, Simone, sei lá que mulher é, entendeu? Foi preso, aí a juíza, que é amiga dela desde a infância, mandou ali para casa, e sabe qual é a punição? Você vai para sua mansão e está proibido acessar a internet. Mas, gente, que pena é essa? Que pena é essa? Aí esses dias, como falou, ela está acessando a internet pelo telefone do filho. Ah, houve acesso aqui não, quem acessou foi meu filho, no telefone dele. Gente, isso é um absurdo, onde nós vamos parar? Coitado de Sérgio Moro, que está sozinho. Quem dera se o Joaquim Barbosa estivesse junto, você estava tudo preso. Agora tem outro babaca aí, o tal do ministro Supremo, eu esqueci o nome dele, tá soltando todo mundo. Até Bruno ele soltou. Sorte que os demais chegaram, não, pô, ele tem que estar preso, ele matou a ex-namorada, a amante, entendeu? Sumiu com o corpo até hoje. Que soltar nada. Vocês deram 22 anos pro cara, o cara ficou só 6. Vocês estão de palhaçada com o povo brasileiro. O cara lá Supremo falou nas redes sociais, entendeu? Então, gente, eu aconselho que o Brasil tem que parar. Agora vem essa aí de aposentar depois de 60 anos, entendeu? Agora que tá todo mundo aposentado em Brasília, eles estão querendo botar o povo para se aposentar aos 80 anos. Por isso que eu falo, o negócio que tem que fazer, cada um montar o seu pé de meia, uma birosca,
montar sua borracharia, montar sua mecânica, seu conserto de mecânico e deixar de pagar imposto. Esse país está uma desgraça, gente. Um presidiário com filho ganha R$ 1.300 para bancar o filho que está fora. Está lá preso, não paga imposto, não paga porra nenhuma e ganha R$ 1.276, enquanto o cidadão que paga imposto, dá um duro danado para sobreviver, entendeu? Ganha R$ 900. Isso é um absurdo. Um preso que não gera imposto para o governo ganha mais do que quem está solto trabalhando, gerando imposto para o governo. Outra coisa que eu quero deixar relatado aqui é os carros nacionais. Você vai comprar um carro fabricado e montado aqui, você é obrigado a comprar por 70, 80 mil reais. Aí o mesmo carro que você compra, fabricado aqui, compra por 70, 80 mil reais, vem aqui para os países vizinhos, Chile, Uruguai, Bolívia, é vendido por 20, 18, 22, 17 mil reais. Acorda, Brasil!